Marcas do Passado, uma série com 5 capítulos que vão retratar um pouco da história política da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. 2 famílias, muitas gerações e uma rivalidade. Agora no primeiro episódio de Marcas do Passado, comigo, Luiz Henrique Gontijo. O começo, a rivalidade entre as famílias Borges e Maciel. Tradicionais e conhecidas famílias patenses, os Borges e os Maciéis, que segundo documentações antigas até 1889 conviviam, foram ao mesmo tempo raízes profundas na rivalidade do terreno político e varões ilustres que levaram bem alto o nome da cidade. Quem conhece a história de Patos sabe que a família Dias Maciel e seus correligionários políticos estiveram à frente do executivo por quase um século, entre 1868 e 1954, e que junto da família Borges, considerados defensores do catolicismo, travaram uma guerra que, sendo assim, pode ser entendido não apenas como um conflito que opõe orientações políticas e partidárias diferentes. Ele nasceu tanto da diferença política quanto da diferença religiosa. Na medida em que o protestantismo foi criando raiz na cidade de Patos e ganhando terreno entre os próprios Maciéis, a situação dos católicos Borges foi ficando insustentável. Se permanecessem aliados com os compadres, voltariam as costas para a Igreja Católica e para a sua fé. Se, ao contrário, voltassem as costas para os compadres e saíssem em defesa da fé, a retração do comércio não lhe dava mais poder de fogo suficiente para o custoso enfrentamento político. No atual estágio das pesquisas, não podemos afirmar com certeza qual foi o motivo que levou à ruptura entre as famílias. Tudo indica, porém, que o desentendimento se iniciou por conta da aprovação da Câmara como adesão ao governo, contra o voto do vereador Olímpio Borges, na sessão de 12 de dezembro de 1889, que se declarava contrário à República e exonerava-se da comissão de redação. Mas a oposição oficial, dada na arena política do município, deu-se apenas na década de 1920, com a criação do Partido Político Popular de Patos, o PP-PP, em 1924, tendo de um lado o líder e coronel Farnese Maciel, da família dos Maciéis, e do outro o Dericó e Eunápio Borges, representante dos Borges. Se não bastasse por aí, a briga se alastrou mesmo foi durante a Revolução de 30 e a implantação do governo provisório liderado por Getúlio Vargas, após as câmaras municipais serem extintas e seus atuais presidentes, que acumulavam anteriormente o posto de agentes executivos, serem substituídos pelo Conselho Consultivo em todo o país. Com isso, em Patos de Minas, a família Maciel subiu no pedestal, pois além de ter como aliado político o cidadão Clarismundo José da Fonseca Sobrinho, sendo o atual prefeito, tinha no Conselho Consultivo pessoas ligadas à família: Amadeu Dias Maciel, irmão do olegário e empresário, José Rangel, empresário ligado ao setor de transporte rodoviário, Pedro Francisco Guimarães, líder político em Guimarães, o Ascar Correia da Costa, dono do cartório, e Augusto Barbosa Porto, avô do futuro senador Arlindo Porto. Em 1945, ainda durante o governo de Getúlio Vargas, foram criados os seguintes partidos políticos nacionais: União Democrática Nacional, UDN, em 7 de abril, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em 15 de maio, e o Partido Social Democrático, PSD, em 17 de setembro do mesmo ano. O conflito entre Borges e Maciéis estendeu-se até a década de 1950, submersos nas legendas do PSD Borges e UDN Maciéis. Diante do exposto, podemos afirmar que de fins do século XIX até a metade dessa década, a cidade e seus sujeitos foram culturalmente separados por meio da afinidade com um ou com outro grupo. Esse episódio termina aqui, mas no próximo você vai descobrir tudo sobre as eleições de 1927 em Patos de Minas com Thalie Oliveira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. No episódio anterior, nosso repórter Luiz Henrique Gontijo nos deu informações valiosas sobre o início da rivalidade entre as famílias Borges e Maciel. Agora veremos as eleições de 1927. Como já foi dito no episódio anterior, Os Borges ajudaram a criar o Partido Político Popular de Patos,
o PPPP, em 1924. O primeiro presidente desse partido foi Deiró Eunápio Borges. No dia 17 de abril de 1927, ocorreu a primeira eleição desde a fundação do PPPP. Patos, como era o nome da nossa cidade na época, tinha 4 seções eleitorais, enquanto o distrito de Lagoa Formosa tinha uma. É importante relembrar que as eleições nesse período não eram como hoje. O coronelismo dominava, no caso de Patos, o situacionismo local. O voto era censitário, baseado na renda do eleitor. Nessas eleições, de um lado, em Lagoa Formosa, as votações foram uma tragédia. Jagunços mandados pelos Maciéis invadiram o único local de votação no distrito e abriram fogo contra pessoas do diretório. Eles atingiram 2 membros do diretório local e uma criança, além de assassinar Hansen Clever Sebastião Borges, atingido mortalmente dentro de sua residência na casa de João Correia Borges. Jagunços ainda furtaram as urnas. Segundo a versão da família Borges, através do Jornal do Patos, e do ex-juiz de direito Dr. Deiró Eunápio Borges Júnior, que tinha 18 anos à época dos acontecimentos, havia um desgaste dos Maciéis na posição da política patente depois de anos no poder. No distrito de Lagoa Formosa havia 3 sessões eleitorais. Como os Maciéis iriam perder as eleições naquele distrito, contrataram jagunços que atiraram na casa do senhor João Correia Borges, local da sessão eleitoral. No tiroteio, foram assassinados 2 partidários do Partido Popular dos Borges, o senhor Hansen Clever Sebastião Borges e Joaquim Furtado de Araújo. Também ficaram feridos o médico Dr. João Borges e o fazendeiro Leão Teotônio de Castro, os quais estavam exercendo funções de fiscais de sessão. Do outro lado, em Patos, os mesários situacionistas pressentiam a derrota dos Maciéis, e para evitar que isso acontecesse, decidiram deixar seus postos e apuraram os votos a bico de pena, que, de acordo com Castro no livro República Velha de 2007, na eleição a bico de pena, os mesários é quem escolhiam o candidato eleito, através de atas fraudulentas, como eleitores fictícios e mortos votarem. Com isso, os Maciéis ganharam tecnicamente as eleições de 1927. Porém, nesse mesmo ano, 5 pessoas assinaram uma petição que consistia na anulação dessas eleições. E assim foram anuladas. Uma nova eleição foi realizada em março de 1928. Veio para Patos o delegado de captura Álvaro Batista de Oliveira, com 12 investigadores e 40 soldados da Força Pública Mineira. Os situacionistas locais fizeram instalar uma das sessões eleitorais da cidade no edifício da Câmara Municipal. 3 das sessões eleitorais não funcionaram. Nessa única sessão houve conflito, como insultos e agressões entre eleitores, jagunços e mesários. Nesse clima, Dr. Marculino de Barros encerra a votação e dá início à apuração. Os Borges não ficaram até o final da votação, devido ao delegado de capturas Álvaro Batista alegar a eles que ia acabar em tiroteio e recomendou que fossem embora para sua segurança. Então a família Borges resolveu ir embora e, consequentemente, perderam as eleições. E assim se afastaram da política por alguns anos e só voltaram a partir de 1936. Segundo o livro Memórias de um Menino de Recados, de Dedeir Eunápio Borges Júnior, a família Maciel ganhou as eleições de 1928. O delegado de capturas Álvaro Batista de Oliveira estava a favor do situacionismo local. Por isso, ele mentiu e conseguiu fazer com que os Borges fossem embora e assim perderem as eleições daquele ano. Ele acabou por contribuir para mais uma das farsas dos Maciéis, através das eleições a bico de pena. Pois é, chegamos a mais um final de episódio, mas não perca o próximo episódio que discorrerá sobre a participação das autoridades e jagunços na política patense. No episódio anterior de Marcas do Passado, a repórter Thalia Oliveira nos disse detalhes sobre os acontecimentos que ficaram marcados no ano de 1927. A partir de agora, teremos a participação direta de autoridades patenses e seus feitos para manipularem o voto popular e destruir seus inimigos. Está no ar mais um capítulo de Marcas do Passado. Autoridades e jagunços. Em 1927,
1904, o resultado das eleições para o governo municipal de Patos de Minas dava vitória certa para Olímpio Borges, mas Olegário Maciel não deixou que tal fato se completasse. Então, convocando seus jagunços, sob liderança do Dr. Marcolino de Barros, os enviou para Lagoa Formosa, principal distrito do município, e deu ordens para que eles recolhessem por uso da força brutal as urnas com os votos. Já em Patos de Minas, os mesários foram impedidos de comparecerem às sessões de votação, impedindo a população de exercer seu direito máximo de escolha de seu governante. 5 de outubro de 1924, as famílias Queiroz, Caixeta e Borges fundam o Partido Político Popular de Patos, sob a presidência de Deiró Eunápio Borges, principal rival da família Maciel. Os Maciéis, mais uma vez, interferem no livre acesso à democracia, usando a força brutal para impedir que sua derrota viesse à tona em 1927, resultando então em uma nova eleição, marcada para o ano de 1928. Os situacionistas, que até 1936 foram os donos absolutos das urnas municipais, fizeram com que se instalasse no edifício da Câmara Municipal apenas uma das 4 sessões eleitorais da cidade. Estas eram as eleições de março de 1928. Diniz de Medeiros, presidente da única sessão instalada, encontrava-se cercado e apoiado por indivíduos mal encarados, jagunços, cujo líder era Francisco Araújo, conhecido como Chico Maranhão, Chico Piauí, Sebastião Pereira, o Senhor Pereira, que comandava Lampião e seu bando, e por muito tempo, abre aspas, teve fama de ser o terror do Nordeste, fecha aspas, e que entre 1920 e 1922 sofria com perseguições da polícia no Nordeste. Decidiu, através de conselhos do padre Cícero, Padim Cícero e outros políticos, a abandonar o cangaço para ir tentar vida nova em Goiás, em Anápolis, para sermos mais exatos. Mais tarde, sempre procurando paz, seguiram para Minas Gerais, para Patos de Minas, sob a proteção do coronel Farnésio Dias Maciel, onde se tornou líder dos jagunços da família Maciel. Muito arrogante e tendencioso, não permitia que votassem os eleitores oposicionistas. Segundo o doutor Deirozinho, que também protestava contra os abusos de poder, ele foi insultado por Ladário, que era um indivíduo mau, que veio para Patos de Minas através de ordens do capitão Feliciano Andrade, que portavam e exibiam armas e insultavam e agrediam os eleitores e fiscais não simpáticos à mesa. O presidente da mesa, arrogante e arbitrariamente, não permitia que votasse os eleitores oposicionistas. Encerrada a votação, Dr. Marcolino de Barros determinou com voz autoritária que se iniciasse a apuração. Os fiscais José Gonçalves Amorim, Afonso e Laurindo Borges e o secretário da mesa, Cizenando Borges, protestavam contra os abusos do presidente da sessão, Diniz de Medeiros. Abre aspas. O Dr. Álvaro Batista de Oliveira, depois de recusar sua intervenção solicitada várias vezes, acabou aconselhando-me a retirar o meu eleitorado sobre a alegação de que, não podendo resolver o caso, fecha aspas. Esse foi um pequeno tópico da carta de Deiró a Afonso Pena Júnior, presidente do PRN, Partido Republicano Mineiro, em agosto de 1929. Por sua omissão, o delegado favoreceu para que a eleição de março de 1928 se constituísse em mais uma farsa. Indicado em 1929, candidato a sucessor de Antônio Carlos, governador atual da época, pelo Partido Republicano Mineiro, partido dominante no estado, graças a seu, abre aspas, prestígio, fecha aspas, eleitoral, o senador Olegário Maciel foi apoiado em todo o estado em 1930, chegando ao posto de governador do estado de Minas Gerais, tendo como um de seus apoiadores o delegado de capturas Álvaro Batista. Por hoje é só. Acompanhe amanhã todos os detalhes sobre a rixa entre UDN e PSD. Repórter Matheus Alves para a Rádio Gaia. Hoje, neste capítulo inédito da série Marcas do Passado, as rixas políticas em Patos de Minas, você vai descobrir como a UDN e seu rival PSD enfrentavam os embates políticos após o fim da ditadura militar. Patos de Minas sempre viveu entre dois extremos políticos. De um lado, a União Democrática Nacional, reconhecida como UDN, e de outro, o Partido Social Democrático, ou PSD. Ambas foram fundadas em 1945, respectivamente em 7 de abril e 17 de julho.
Em âmbito nacional, o PSD fora criado pelos nomeados de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Como em toda a história política que contempla aliados a adversários, a UDN surge como uma associação de partidos sociais e correntes de opinião contra a ditadura estadevista e contra também ao getulismo. No Alto Paranaíba, os dois partidos se apresentaram e ainda representam a grande oligarquia política. Por um lado, o PSD sendo representado pela poderosa família Maciel e de outra a UDN com os Borges. Embora haja essa repartição, tanto o PSD quanto a UDN foram fundadas em Patos por uma só família, os Maciéis. A grande diferença está nas atribuições que cada um dos partidos tiveram com o tempo. Os embates políticos após a ditadura se concentraram durante os comícios que antecipavam as eleições e representaram, de certa forma, menos risco de periculosidade do que nas eleições de 1927, por exemplo. Mesmo assim, após o resultado da disputa eleitoral de 1958, a qual resultou na vitória de Genésio Garcia Rosa, do PSD, após 100 anos de soberania udenista, disparos foram feitos de acordo com o Jornal dos Municípios, datado de 8 de março de 1959, ocorreu após o diretor proprietário do jornal José Maria Vaz Borges tentar levar o presente grego para dentro da edição do jornal, quando ouviu uma vaia em suas costas. Ainda segundo o jornal, José Maria não aceitara a ofensa e, sacando seu revólver, começou a distribuir tiros para todos os lados. Em uma descrição detalhada, a matéria dizia que fora uma correria infernal, na qual até a porta da empresa Batista, localizada próxima, foi arrancada e carregada por metros. Tomás de Aquino Vaz, irmão de José Maria e que trabalhava no jornal naquela época, relata o ocorrido e dá detalhes da ofensa do bambolê. Existia 3 partidos, que eram o PSD, o DN e o PTB. Então a rivalidade aqui era muito grande, o PSD e o DN estavam até mortos. Isso aqui era uma perseguição, uma eleição ganhava o PSD, da outra eleição já ganhava o DN, sempre essa rixa. O bambolê era um pneu, os anárquicos usavam muito tal de bambolê, eles botaram um pneu, nós falávamos de fenemê, em plena Major Gotti, no centro da cidade, e com os dizeres. Esse é o bambolê para o José Maria bambolear esses 4 anos de governo que ele perdeu. Naquela época os delegados aqui eram tudo nomeados, era tudo amizade, eles não mexiam, não prendiam. Com o passar do tempo, os partidos se subdividiram, embora suas raízes permaneçam vivas nos partidos políticos de hoje. Conforme a edição do Estado de Minas, datada de 14 de agosto de 2011, o bipartidarismo existente em Patos de Minas por no mínimo 20 anos, graças ao UDN e ao PSD, ainda estão presentes nas decisões eleitorais contemporâneas. Pesquisas e entrevistas que compõem a reportagem titulada de Eterna Rixa de Dinossauros comprovam, por exemplo, que os laços entre aliados e opositores, em algumas circunstâncias, são uma herança transmitida desde os Borges e Maciéis. E com a concepção de que as heranças se perpetuam como ervas daninhas em um espaço inimaginável, sobretudo na política, e que existe muito mais por trás de máscaras sutis, é que se finaliza essa série. Afinal, a política oligárquica patense muitas marcas deixou na vida e na memória de muitos cidadãos mineiros. Inicialmente, gostaria de parabenizar os professores pela iniciativa desse importante projeto que foi desenvolvido pelos alunos do nosso curso de jornalismo comunitário, pois resgatam parte da história política e social do nosso município que ainda carece de sentido. Merece os mais efetivos instrumentos dos alunos que se debruçaram sobre esse importante temática política e correram atrás dos documentos e deram as suas respectivas entrevistas. Certamente, esse trabalho é o início do nosso tempo para se conhecer a verdadeira história